Destaque. O destaque do dia é com ele, Benhur Ferreira. Destaque desta manhã de segunda-feira, início de semana, Benhur. Isso, que eu falei na abertura, né? Liberté, Igualité e Mbappé. A Revolução Francesa, e completou agora 14 de julho, né? A data da queda da Bastilha, foi baseada na liberdade, na igualdade e na fraternidade. A gente introduziu a questão do Mbappé para tentar estabelecer com você, ouvinte, qual é a relação entre política e futebol. Como é que se dá essa relação? Já que o futebol é uma atividade de massa, e aí eu quero contar para o ouvinte uma história real, triste, o final triste, mas que mostra como tem impacto, né, a política e futebol. Em 1942, no dia 9 de agosto, e eu estou baseando essa minha fala aqui no artigo da articulista Mille Lacombe, no dia 9 de agosto de 1942, teve uma partida, Marquinhos, Carmen, entre o Start Futebol Clube e um time de nazistas. É o seguinte, já havia aquela na guerra, a invasão alemã na Rússia, e tinha um time em Kiev que era muito bom de bola, de padeiros, e eles sempre ganhavam dos nazistas. E estava incomodando o exército nazista. Aí eles combinaram um jogo, e antes do jogo foi dito o seguinte para os padeiros lá de Kiev: olha, nós temos que ganhar esse jogo. Vai estar lotado o estádio. E combinaram que, ao entrar, o time teria que fazer uma saudação nazista. E teria que perder. Pois bem, quando esse time de Kiev, o Start Futebol Clube, entrou em campo, não fez a saudação nazista. Já virou um clima. Foi para a disputa, eles ganharam de 5-3 dos soldados nazistas. Moral da história, muitos, depois do jogo, foram enviados para campos de concentração. Enfim, então é uma história real, que mostra como que muitas vezes há essa tentativa de manipulação. Talvez a gente falei dessa realidade da década de 40, do nazismo, mas quem gosta de futebol, e tem mais de 50 como eu, lembra da Argentina, em 78. Em 78, que a Argentina foi a primeira vez que a Argentina foi campeã. Claramente a ditadura militar da Argentina tentou fazer do futebol, os argentinos sempre foram bons de bola, mas um instrumento para se tentar manter mais um pouco do poder. Ou, relembrar mais um pouco, voltando mais atrás ainda, na década de 70 no Brasil, né? Brasil tricampeão do mundo, dando show, e é curioso, né? Porque isso é muito forte na nossa memória. Eu me lembro, eu morava nessa época em Aquidauana, e eu não entendi, meu pai era uma pessoa muito cordata, meu pai era militar, muito educado, e no dia que o Brasil ganhou do Uruguai, eu lembro que meu pai, o olhar dele estava diferente. Nós fizemos uma carreata em Aquidauana e passamos em frente da casa de um uruguaio, e as manifestações eu não entendi, fui entender depois. Pois bem, tanto na Argentina em 78 como no Brasil em 70, as ditaduras militares tentaram usar o futebol, essa genialidade que nós temos no futebol, para tentar prolongar suas ditaduras, ou pelo menos criar um clima de Brasil grande, Brasil ame ou deixe. Portanto, há sim uma relação entre futebol e política. Vamos pegar o caso agora da França. Todo mundo está acompanhando, é um drama do século XXI, a questão da migração, né? Porque com o mundo globalizado, com acesso à comunicação, as pessoas descobrem que há lugares onde se paga melhor, mais oportunidade. Eu digo que é obrigação ética de todo pai, de toda mãe, procurar o que é melhor para o seu filho. Então é um fenômeno. Uma parte do Oriente Médio, do norte da África, quer ir para a Europa. E, indo para a Europa, há um aumento da população com outros costumes, muitas vezes outra religião, e é inevitável um certo tensionamento. Ora, o que tem acontecido? Na Europa, em particular, os partidos de extrema-direita, com inspiração nazi-fascista, têm crescido muito, com um discurso xenófobo, um discurso de ódio ao estrangeiro, e que a França, berço da Revolução Francesa, o berço do iluminismo, acaba tendo também esses embates, esses tensionamentos. Como vai ser agora, Marquinhos, com uma seleção que 78% dos seus membros são de imigrantes? Como vai ser, vai ajudar na integração da França, na superação do racismo, o fato de ser orgulho nacional? Porque na hora do futebol, na hora do esporte, as pessoas esquecem as diferenças, e o cara quer saber se o Mbappé, se o Pogba, ele quer que o time traga sucesso, como foi o caso de ontem.
A pergunta que se faz é o seguinte: a França vai ser mais multiétnica? Vai haver maior tolerância? Esse sucesso no campo vai se traduzir uma sociedade mais tolerante? Tem gente que aposta que sim, outros dizem, olha, isso daí é efêmero, é passageiro. A vitória de ontem, daqui a pouco, volta ao cotidiano e não vai se superar esse problema em relação à migração na França. Veja, ninguém tem ilusão que uma Copa do Mundo resolve problemas tão profundos como a questão da migração. Mas pode-se criar um ambiente onde a diversidade seja celebrada. No caso do Brasil, para ir finalizando, Marquinhos, a nossa derrota nas quartas de finais, na verdade, só põe mais um ingrediente num ano que está sendo muito complicado para nós, né? A gente vem de 2 anos de uma enorme recessão, havia expectativa desse ano da economia crescer, já vai crescer menos, todo mundo está botando 1,5%, e querendo ou não, o futebol mais ou menos diz mais ou menos assim para a gente, ó, nós estamos em crise ética, em crise econômica, mas tem algo que o mundo nos admira, que é o futebol. E isso não ocorreu. Então, aqui no nosso caso, só aumenta o baixo astral, só aumenta essa sensação que o nosso país pode não estar dando certo. Em que pese o brasileiro, ele vai da euforia à depressão em questão de segundos, né? Então a gente é um povo que é capaz de se exaltar e daqui a pouco tá... eu acho que aí me perdoe até a citação latina, mas tem uma citação latina que é bem assim, ó, Virtus in medio est. A virtude está no meio. Hoje diríamos, né? Nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né? Enfim, uma atitude equilibrada, mas acho que sim, há uma relação entre política e futebol, Marquinhos. Posso falar só rapidamente? Você citou aí esse jogo trágico, né? Que terminou na época do nazismo, né? Que os padeiros ganharam da equipe nazista lá no futebol e muitos foram condenados à morte. Mas esse negócio de condenar à morte logo depois de um jogo não é novo, não, né? Não. Tem na América do Sul aqui, na América Central, enfim, a gente tem a cultura maia, né, o Poctapoc. Era um jogo de pelota, juego de pelota. É um jogo de bola mesoamericano, foi o mais importante esporte ritualístico das antigas civilizações da Mesoamérica. Podia durar dias, terminando quase sempre com o sacrifício do capitão ou de toda a equipe. Era decapitado. Em Cancún, no México, eu conheci um campo desse. Ele é em I, assim, grande, maior do que um campo de futebol. E ali tem várias esculturas, né? Enfim, na pedra, né? Vários murais ali com imagens justamente da decapitação. E podia durar dias ou horas. E detalhe, gente, não se jogava usando mão nem pé. Era para usar as coxas, os braços e os quadris, né? Tinha que arremessar, fazer a bola atravessar um aro de pedra cujo diâmetro variava de 40 a 80 centímetros. Era fixado na vertical a 2 metros ou mais do solo. Em Chichén Itzá, que é onde eu conheci, lá em Cancún, fica a 6 metros de altura. Agora, você imagina jogar bola com a coxa, os braços ou o quadril, sem usar braços nem pés, e ter que atravessar esse negócio de basquete, né? Parece um negócio... Então durava dias, né? E horas, e no final o capitão era decapitado. Então você vê como é que o futebol melhorou bastante, né, gente? A gente tá bem, nós estamos bem evoluídos, né? Quem está acompanhando nosso programa e nos saúda aqui, falando que concorda, enfim, elogiando pelas nossas análises, é o professor André Macena, da Universidade Católica. Um abraço, André, grande professor da Universidade Católica.